Oi pessoal, eu sou Leriane Barbosa e você confere agora o Crítica de Ponta, um programa produzido pelos estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Aproveita e vem comigo conferir todas as críticas da edição. No mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, documentário sobre a morte da atriz Daniela Pérez mostra como o assassinato premeditado se tornou crime hediondo no Brasil. Pacto Brutal é o tema da análise de Victoria Celares. A Noite que Nunca Acabou, Os Assassinos, Mãe Investigadora, De Onde Vieram e Justiça. Esses são os temas dos episódios de Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. O documentário da plataforma HBO Max narra o crime e toda a investigação de um dos casos de feminicídio que mais movimentou a mídia e a política do país. Após quase 30 anos do ocorrido, os episódios revisam o caso de uma forma diferente da compartilhada no ano do assassinato, dando voz à família, amigos e profissionais de direito relacionados. O roteiro de Guto Barra dá o protagonismo de fala a Glória Pérez, mãe e principal investigadora do ocorrido. O terceiro capítulo em especial exibe como a luta de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e feminicídio, pauta da campanha do mês de agosto, marcou a lei brasileira. Movida pela dor no luto e a indignação com o crime, a mãe de Daniela moveu o país com abaixo-assinados para incluir homicídio qualificado na lei de crimes hediondos. O episódio mostra como Glória, junto com outras mães afetadas pela impunidade de assassinos, conseguiram 1,3 milhões de assinaturas para alterar a lei, fazendo com que, a partir daquele momento, casos similares ao da sua filha permitam a prisão imediata e não admitam o pagamento de fiança. Os episódios seguintes mostram o desfecho do julgamento após os 4 anos. O último capítulo, Justiça, deixa desde o título o questionamento direto aos telespectadores se de fato a lei se cumpriu para os assassinos, transformados em estrelas pela mídia. Além disso, outras questões são levantadas, como sensacionalismo, um crime frio por machismo, inveja e ciúmes e a impunidade por trás dos holofotes. O primeiro EP da banda Yeti Tropical mescla o rock psicodélico com movimentos da música brasileira, como a Tropicália. Maria Helena Denk avalia o trabalho musical do grupo. A música instrumental alcança cada vez mais notoriedade na cena cultural de Ponta Grossa. Hoje é comum encontrar pessoas que citam bandas instrumentais como grandes nomes da música da cidade. Apesar de não cair no gosto da maioria por conta da falta de palavras, a música instrumental tem importante riqueza. E quando se sai do senso comum de falar somente sobre a falta de letras, é possível encontrar uma produção de qualidade. O primeiro EP da banda Yeti Tropical foi lançado no primeiro dia de maio de 2022 e conta com 5 músicas. O título é o próprio nome do grupo e os títulos das canções fazem referência à tecnologia, como Automatron, e aos animais, como Doguinho Caramelo. É possível identificar os elementos que fazem parte da premissa da banda, como o rock psicodélico e progressivo. Faixas como a primeira do EP, Escaravelho, retomam elementos da música brasileira, como a parte do movimento da Tropicália, que também se baseava na psicodelia e no som ardido do rock. O trio foi formado em 2019 e é composto por Augusto Aguieiras, baixista, Henrique Russo, guitarrista e Vinícius Piralinda, baterista. A cumplicidade dos membros é demonstrada musicalmente pela capacidade de fazer com que nenhum instrumento atropele o outro, dando o destaque necessário para cada uma das sonoridades que são responsáveis pela composição de uma música, o que garante que todas as composições do EP sejam uma experiência completa. O EP demonstra a capacidade e o potencial da cena instrumental na cidade, abrindo espaço para novas inspirações e fazendo também com que o trio se junte àqueles grupos já conhecidos pelos apaixonados por música em Ponta Grossa. Yeti Tropical tem muito a dizer e consegue se expressar sem nenhuma palavra. É possível materializar a identidade regional em uma arte que não é de origem paranaense? Cassiana Tosatti analisa a produção do artesanato em palha na cidade. A transformação da palha em arte é o processo que define o artesanato que usa o resíduo agrícola do milho como matéria-prima. A relevância do trabalho manual para Ponta Grossa fez com que o artesanato em palha fosse tombado como bem imaterial, apesar das obras não expressarem elementos típicos paranaenses. 3 mulheres pontagrossenses assumem, hoje, o trabalho de materializar a memória e cultura da cidade na representação de personagens, lugares, elementos da flora e da fauna da região.
Odete de Paula, Vanderly Santos e Maria Eugênia Zuraski não se restringem, porém, a elementos históricos e geográficos na produção, utilizando de referências populares. O personagem Saci, Espantalhos, a Gralha Azul, Nossa Senhora e o personagem Indiana Jones são algumas das criações. A necessidade dos artistas de recorrer a personalidades externas ao Paraná é um indício da falta de valorização de elementos regionais pela população, comportamento muito comum no Brasil. A utilização de tais referências atribui maior capacidade de atração ao material, por recorrer a uma memória mais frequente à população, promovida pela mídia. O movimento de buscar personalidades amplamente conhecidas é útil para divulgar o artesanato em palha e não faz com que o mesmo perca a característica de representar a regionalidade. O Paraná é um dos estados com maior produção de milho, o que faz da palha um material relacionado a aspectos regionais. Outro exemplo é uma coruja, que apesar de não ser um animal típico paranaense, com o rosto feito de palha e o corpo de pinha, ela se torna uma obra de arte composta por elementos sulistas, materializando uma cultura regional. O artesanato em palha foi, pela maioria dos votos, tombado como patrimônio material na primeira sessão de salvaguarda de bens e materiais em Ponta Grossa. A ação fez parte da Semana do Patrimônio Cultural, organizada pela Prefeitura, e o compromisso que advém dela é de eternizar de forma simbólica a produção da expressão artística atrelada à cultura e à identidade da cidade. Devido à escassez de opções, estudantes reclamam da ausência de lanchonetes nos campos da UEPG. Confira a crítica de Betina Guariente. Os dois campi da Universidade Estadual de Ponta Grossa encontram-se sem lanchonete própria. A situação gera reclamações de estudantes que precisam optar por alternativas fora da universidade, muitas vezes com preços não acessíveis e alimentos não saudáveis. No campus de Uvaranas, quem frequenta o local precisa se deslocar para fora da instituição para acessar algum tipo de bar ou lanchonete. Com a extensão do campus de Uvaranas, é praticamente impossível utilizar os intervalos de aulas para alimentação, assim como se torna difícil armazenar comida trazida de casa, devido ao longo período de permanência na universidade. Os dois campi contam com a opção do restaurante universitário, popularmente conhecido como RU. Ele oferece refeições de almoço e de jantar. Contudo, a UEPG tem inúmeros cursos com funcionamento integral, em que os alunos precisam passar mais de um turno no local. A situação explicita a necessidade de uma lanchonete na universidade. A alternativa dos estudantes é trazer o alimento de casa ou optar pelas refeições em ambientes mais caros. Após o retorno das atividades presenciais, a UEPG Central não concederá mais o espaço para a lanchonete. Atualmente, o local foi disponibilizado para o curso de turismo. As opções próximas ao campus central são fast foods e padarias, que nem sempre garantem uma alimentação saudável aos estudantes. A necessidade de uma lanchonete em ambos os campi da UEPG mostra-se urgente para melhorar o convívio tanto dos estudantes quanto de professores e funcionários na instituição. As referências dos anos 80 e 90 continuam presentes nas roupas e nos acessórios dos jovens. E o estilo retrô ou vintage é o assunto de mais uma crítica de Victoria Celares. Das roupas às telas, o estilo das décadas de 80 e 90 voltaram a movimentar a indústria cinematográfica e a moda. Seja através do cenário, edição, enredo ou vestuário, é inegável que a estética dos anos passados está cada vez mais presente. O chamado estilo vintage ou retrô tem ganhado as novas gerações, principalmente entre jovens de 13 a 25 anos. No cinema, em 2022, podemos observar o retorno de aclamados títulos, como Dragon Ball e Top Gun. Mas não é somente a volta dessas produções que sustentam o estilo de vida dos anos 80 e 90. Produções atuais que estão fazendo cada vez mais sucesso, como Stranger Things, que passa nos anos de 1983, trazem várias referências nos seus cenários e vestuários. Na moda, a história não é diferente. Peças das décadas anteriores voltaram em alta tanto nas passarelas quanto nas ruas. Wide legs, mangas bufantes, jaquetas de couro e ombreiras tornaram-se cada vez mais comuns no vestuário, especialmente feminino. No estilo popular, os anos 80, que antes era chamado por muitos de época brega por causa de suas cores e cortes, parecia que seriam esquecidos, mas bastou a virada do milênio para que ressurgissem cobertos de saudade. Não é a primeira vez que o estilo cultural de uma década é revivido em outra. A diferença é o quanto está durando. Normalmente, essa nostalgia ocorre, mas depois de um curto tempo, dá lugar a outro período.
Aparentemente, agora não está sendo assim. Você acompanhou aqui o Crítica de Ponta. Para ter acesso a outras edições do programa, basta acessar o site do periódico. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.